Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo portal Roma News, na coluna Tributando e ainda pelo YouTube na TV Tributária. Aqui o vídeo sobre o imposto sobre as grandes fortunas, conforme nós prometemos na semana passada. Nós escolhemos um projeto de lei do Senado Federal, o PL número 50 de 2020, porque, segundo a crítica especializada, é aquele que tem maiores chances de ser aprovado, pelo menos 45% de chance de passar no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. O imposto sobre grandes fortunas nunca foi instituído no Brasil, muito embora esteja previsto, claro, expressamente na Constituição Federal, como sendo um tributo de competência da União. Vamos analisar então o projeto de lei. Nós fizemos algumas anotações acerca dos aspectos mais relevantes, ou pelo menos daqueles aspectos que para nós assumem especial importância neste momento. Projeto de Lei Complementar número 50 de 2020 institui imposto sobre grandes fortunas e empréstimo compulsório, que financiará necessidades de proteção social decorrentes da Covid-19. Aqui, uma curiosidade. O projeto de lei que institui o imposto sobre as grandes fortunas aproveitou para instituir também um empréstimo compulsório em razão dos gastos da Covid-19. Mas nós não vamos nos debruçar sobre o empréstimo compulsório. O nosso objeto de trabalho é apenas o IGF, o Imposto sobre as Grandes Fortunas. Qual é o fato gerador deste tributo? Ser titular de grande fortuna. A grande fortuna, pelo projeto de lei, será apurada anualmente no dia 31 de dezembro do ano base da sua incidência e abrange, inclusive, domínio útil, posse e propriedade. Qual é a base de cálculo do imposto sobre as grandes fortunas? Vejamos, se o fato gerador do imposto é ser titular de uma grande fortuna, a base de cálculo como expressão econômica deste fato gerador apenas pode ser uma grande fortuna. A base de cálculo do imposto é uma grande fortuna. A lei tenta dizer o que é uma grande fortuna, mas, já antecipando uma reflexão, eu penso que nós teremos grandes problemas pela frente. Outro dia mesmo, numa live no Instagram, a professora Betina dizia o seguinte: uma pessoa que tem em sua casa uma pepita, uma pedra valiosíssima, pode, pela legislação, ser titular de uma grande fortuna. Mas como esta pessoa será alcançada pela fiscalização? É algo muito difícil, provavelmente, de acontecer. Mas seguimos aqui com a nossa análise, porque as reflexões virão com o tempo. Aliás, elas serão extremamente necessárias. Passada, então, da base de cálculo do imposto sobre as grandes fortunas, nós temos que a lei, dizendo que a base de cálculo é uma grande fortuna, tenta conceituar a grande fortuna. O que é uma grande fortuna pela legislação? Aliás, pelo projeto de lei? É o patrimônio líquido que excede o valor de 12 mil vezes o limite mensal de isenção de imposto de renda para a pessoa física. Qual é o limite mensal da isenção de imposto de renda para a pessoa física? Hoje, salvo engano, gira em torno de R$ 2.300. As pessoas que recebem pelo menos R$ 2.300 por mês não estão obrigadas ao recolhimento do imposto de renda em razão da isenção. Para nós chegarmos à base de cálculo do imposto sobre grandes fortunas, nós pegamos este valor, R$ 2.300 pelo menos, e multiplicamos por 12 mil. Chegamos aqui no nosso exemplo ilustrativo ao montante de R$ 28.559.700. Mas este valor não é a base de cálculo do imposto sobre grandes fortunas. A base de cálculo do imposto é o patrimônio líquido que exceder este montante.
é o patrimônio líquido, que no nosso exemplo ilustrativo exceder R$ 28.559.700. Qual é a alíquota do imposto sobre grandes fortunas? O projeto de lei trabalhou com a ideia de alíquotas progressivas. Sobre a base de cálculo incidirão alíquotas progressivas que vão de 0,5% até 1%. E aqui há uma equiparação com o imposto de renda também, que nós trabalhamos com a ideia de alíquotas progressivas. Quem são os contribuintes? Pelo projeto de lei, aquelas pessoas obrigadas ao pagamento do imposto sobre as grandes fortunas são as pessoas físicas domiciliadas no Brasil, as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, mas que tenham patrimônio no Brasil, e o espólio dessas mesmas pessoas. Por exemplo, se você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas tem patrimônio no Brasil, pela legislação, se você alcançar aquele valor de base de cálculo, você está obrigado ao pagamento do imposto sobre as grandes fortunas. Você é um detentor de uma grande fortuna. O projeto de lei também faz algumas considerações acerca dos companheiros, dos cônjuges. O que determina? Cada cônjuge ou companheiro, se em união estável, será tributado pela titularidade do patrimônio individual e, se for o caso, pela metade do patrimônio comum. Em relação aos filhos, estes, se menores de idade, serão tributados em conjunto com os seus pais. Aqui, algumas situações podem acontecer. Vamos imaginar que o pai, tentando diminuir a tributação, passe parte do seu patrimônio para o seu filho, achando que o seu filho, por ter um CPF distinto, não será alcançado pela tributação. O projeto de lei trata esta questão como sendo uma relação de dependência. Quer dizer, o filho, se for dependente juridicamente do seu pai, será tributado em seu patrimônio em conjunto com o patrimônio dos seus pais. A lei foi, digamos, cuidadosa nesse sentido para evitar problemas de sonegação. Eu fiz algumas considerações aqui que eu reputo serem de grande relevância. Porque o projeto de lei deixou a cargo da Receita Federal a determinação de valores que eventualmente componham o patrimônio líquido para fins de apuração da base de cálculo do imposto sobre grandes fortunas. Nós não temos, entretanto, um bom histórico pela Receita Federal da definição do que pode ser colocado em base de cálculo de tributos. Quando nós lembramos de PIS e COFINS, por exemplo, nós temos que a própria legislação ordinária, emanada do Congresso Nacional, definiu o que era receita bruta, definiu o que podia ser considerado como insumo para fins de crédito de PIS e COFINS. Se esta legislação de PIS e COFINS já sofria críticas, inclusive com ações judiciais nos tribunais, imagina o que a Receita Federal fará de limitação para considerar qual seja a melhor base de cálculo do imposto sobre grandes fortunas. As instruções normativas da Receita Federal que tratavam de insumo, de crédito de PIS e COFINS foram derrubadas no STJ, porque o tribunal considerou que se tratava de uma interpretação restritiva da legislação. E aqui, no caso do imposto sobre grandes fortunas, o projeto de lei deixa a cargo da Receita Federal dizer o que compõe ou não o patrimônio líquido. Vamos esperar uma interpretação restritiva da Receita Federal. Eu não tenho grandes esperanças neste sentido. Porque, como disse, o histórico é desfavorável ao fisco. O fisco, sempre que possível, adota uma visão restritiva. E aí é o caminho que os contribuintes têm para
judicializar a questão. Mas, com o tempo, nós vamos aprimorando essas reflexões necessárias, porque tudo está ainda na fase embrionária, digamos. Ainda estamos na fase de projeto de lei, nós não temos ainda uma legislação, uma lei vigorando, não é? As questões serão discutidas com o tempo, as reflexões virão com o tempo, porque, como disse, elas são muito necessárias, elas serão de grande relevância para todos nós. Foram estas as nossas considerações preliminares, então, acerca do imposto sobre grandes fortunas. Com o tempo nós vamos colocar novidades, nós vamos trazer maiores detalhes, maiores considerações. Desculpem se a nossa análise ficou um pouco na linguagem jurídica, que nós tentamos evitar até, mas se realmente eu seguir este caminho, eu peço a desculpa para todos vocês. Com o tempo, nós vamos aprimorar, estejam certos disso. Muito obrigado pelo prestígio do nosso trabalho, continuem nos acompanhando.